Fala galera, seja bem-vindo à primeira videoaula da playlist de multiplicação e ao final dessa playlist você será capaz de identificar uma operação de multiplicação, reconhecer as regras ou conhecer as regras e realizar os cálculos. Para você que não me conhece, eu me chamo Roberto, sou professor de matemática, estou aqui para ajudar você que tem dificuldade com a parte da matemática básica. Então bora para o primeiro ponto, que é o seguinte: a gente precisa identificar. Então, como identificar uma operação de multiplicação? Você vai conseguir identificar uma operação de multiplicação através dos símbolos que representam uma multiplicação. Que símbolos são esses, Roberto? Nós temos o ponto, nós também temos o X, tá bom? E nós temos o asterisco, pode representar multiplicação. E existem algumas variações, algumas expressões onde não há necessidade de colocar símbolo nenhum, mas está subentendido dentro da matemática que é uma operação de multiplicação. Eu vou colocar alguns exemplos aqui que vai facilitar o nosso entendimento, tá? Então, bora para o seguinte aqui, ó. Eu tenho 4 vezes 3. Observe que eu utilizei o ponto para representar a multiplicação. Eu tenho 5 vezes 6. Observe agora que eu utilizei o xizinho, né, para representar a multiplicação. Menos 11 vezes 3. Observe agora que eu utilizei quem? O asterisco para representar uma multiplicação. Agora eu vou representar algumas variações onde não há um símbolo, tá bom? Mas tem que estar subentendido na sua mente agora que é um processo de multiplicação. Bora para o seguinte aqui, ó. Menos 3, abro parênteses, 2 mais 5, tá bom? Por mais que não apareça, alguns casos aparecem, tá bom? Tá acontecendo uma operação de multiplicação desse número, ou seja, do menos 3, com tudo isso aqui que está dentro dos parênteses, tá bom? Às vezes aparece com ponto e tem questões que não aparecem, aparece assim, ó. Então tem que estar subentendido para você que é a multiplicação que está acontecendo aqui, tá? Bora para mais um exemplo? 4 menos 5 mais 3. Tranquilo? Por mais que não apareça, tem um menos, isso daqui é menos 1 vezes tudo isso aqui, galera, tá? Ok? Então, tenha na mente isso aqui. Está acontecendo o processo de multiplicação. Uma variação disso é o seguinte, eu vou colocar aqui 5 mais, abro parênteses, 2 menos 3, por exemplo. Por mais que não apareça, tem um 1 bem aqui, ou seja, mais 1 vezes tudo isso aqui, tá? Então, essas daqui são algumas variações aqui, galera. Tranquilo? Só que a gente tem que entender o seguinte. O que a gente tem que entender? O que é uma multiplicação? Para você que não entende, multiplicação nada mais é do que uma soma sucessiva de um número por si mesmo, galera. Ou de vários números iguais. Roberto, um exemplo numérico aqui. Por exemplo, eu tenho 2 vezes 3. O que significa isso? Significa que eu vou somar o 2 por ele mesmo 3 vezes. Ou seja, 2 mais 2 mais 2. Isso é igual a 6. Eu vou fazer uma pequena variação aqui, ó. 3 vezes 2, tá bom? Só para ficar fácil. Agora eu vou somar o 3 por ele mesmo, quantas vezes? 2 vezes. Então, 3 mais 3, que vai me dar 6. Então, observe que a multiplicação é uma soma sucessiva. Ok, galera? Na próxima, o que a gente vai trabalhar? Isso daqui é extremamente importante, galera. Extremamente. Regras de sinais. Então, a gente precisa entender as regras de sinais, que é o seguinte: quais são as regras de sinais da multiplicação? Sinais iguais, tá bom? Iguais. O resultado vai ser o quê? Sempre positivo, tá bom? Então, símbolo aqui de positivo. Sinais, o quê? Diferentes. O resultado sempre vai ser o quê? Negativo, tá bom? Então, menos aqui. Roberto, você poderia colocar alguns exemplos aqui para facilitar a minha vida? Bora pra cá. 6 vezes
2, tá? Observe que o 6 ele é positivo e o 2 também é positivo. Os sinais desses dois valores são o quê? São iguais. Então, eu já sei que o resultado aqui vai ser o quê? Positivo. Lembrando que não precisa aparecer o sinal de mais, tá bom? No resultado. Tranquilo? Bora para mais um exemplo aqui, que é o seguinte, eu tenho menos 3 vezes 5. Observe que os sinais dos dois valores são diferentes. O 3 é negativo e o 5 ele é o quê? Positivo. Então, eu já sei que o resultado vai ser o quê? Negativo, porque os sinais são diferentes. Bora para mais um exemplo. 4 vezes menos 4, tá? Então, observe que o 4, deixa eu só trocar o outro valor para ficar mais fácil aqui, colocar 9, tá? Observe que o 4 ele é positivo e o 9 é negativo, então, sinais diferentes, a gente está trabalhando com uma operação de multiplicação. Então, já sei que o resultado vai ser negativo. Bora para o nosso último exemplo aqui, eu tenho menos 8 vezes menos 7, tá? Observe que o 8 ele é negativo e o 7 também é negativo e a gente está trabalhando com uma operação de multiplicação. Se os sinais são iguais, eu já sei que o resultado é o quê? Positivo, galera. Então, você observe que regra de sinais aqui é bem simples. Sinais iguais, sempre positivo. Sinais diferentes, sempre negativo. Tá bom? Lembrando que na próxima videoaula, galera, a gente vai trabalhar com as propriedades da multiplicação. Então, até a próxima videoaula, galera. Tchau!